é para adorar o Rei Jesus. Ele é digno de toda glória, Ele é de todo louvor. Diga hoje e sempre, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. E todos que digam amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Bem forte ao nosso Deus, que Ele merece todo louvor e toda glória, amém? Boa tarde, igreja, amém? Feliz Natal a todos, amém? Glória a Deus, né? Pode sentar em nome de Jesus. Bom, que bom, meus irmãos, estamos aqui bem no dia, né, meus irmãos? Bem no dia mesmo do Natal, caiu uma quinta-feira, muito bom, né, meus irmãos? Amém? Aí talvez tenha aquela confusãozinha, né? Comemora o dia, a véspera, não, mas tem que comemorar sempre, né? Amém, meus irmãos? O dia é simbólico, é um dia para a gente lembrar que Jesus nasceu, amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? E se Ele nasceu, meus irmãos, já temos um monte de motivos para comemorar. E eu quero trazer mais razões. Eu quero trazer hoje uma mensagem, meus irmãos, sobre 7 razões porque nós devemos comemorar, sim, o Natal, tá, meus irmãos? Amém? Uma mensagem, meus irmãos, aparentemente simples, mas tem um entendimento muito importante, porque muita gente fala, não, mas essa data passou, é uma data simbólica, não é o dia exato que Jesus nasceu e tudo mais. Irmão, se a gente comemorar o nosso aniversário no dia ou alguns dias depois, não importa, o importante é comemorar. Amém, meus irmãos? Então a data é o que menos importa. O que importa é comemorar. Agora a questão é, qual é a razão por que comemorar? Por exemplo, tem gente que comemora. Outro dia eu estava, acho que foi no dia 23, eu fui ao mercado com umas coisinhas. Eu cheguei lá, estava lá um monte de gente com o carrinho cheio de cerveja, outro com bebida. Quer dizer, será que ele está entendendo o que é comemorar o Natal? Será que é isso? Encher a cara de bebida? Né? Não é, pessoal. Isso não é comemorar o Natal. Então, se a pessoa não saber o porquê de comemorar o Natal, vai comemorar de maneira errada. Tem que comemorar, não, pastor, se eu botar uma árvore bem bonita, bem grande, estou comemorando o Natal. Será? Será que é isso a razão de comemorar o Natal? Então, eu separei pelo menos 7 razões porque devemos comemorar o Natal. Vamos começar com o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Esse versículo é clássico, né? É aquele versículo clássico da Bíblia que nos mostra que, de fato, Jesus nasceu. Amém, meus irmãos? Vamos começar aqui então com Isaías, capítulo 9, versículo 6. Amém? Vamos lá, Isaías 9, verso 6. Amém? Daqui a gente vai poder compreender mais em nome de Jesus sobre o nascimento do Senhor Jesus, né? E diz assim o versículo 6. Isaías 9, verso 6. Amém? Vai estar nas telas também para você poder melhor acompanhar, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vai dando espaço aí para os irmãos por chegando, vai mostrando aonde deve lugar, amém, meus irmãos? E vai sentando aí em nome de Jesus, tendo lugar, amém? Você pode dar a cadeira para lá de cá assim que já fica mais fácil, né? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, né? Bom, mas no versículo 6 diz assim a palavra de Deus, amém? Vamos lá? Se você não ficar com o pescoço meio torto, pessoal, quiser virar a cadeira um pouquinho assim para frente, um pouquinho, né? Ajuda, né? Meio de lado, né? Em nome de Jesus, né, pessoal? Mas vamos lá. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sob os seus ombros. Quer dizer que é autoridade, tá, gente? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diga bem, irmão. Desde o início, o poder sempre esteve no nome. Diga amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Então ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Tudo isso está no nascimento de Jesus, ó. Estava já no seu nascimento. Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas o mais importante, o texto diz, o menino nos nasceu. Ele nasceu. Diga, Jesus nasceu. Ele nasceu. E se ele nasceu, já tem motivo para comemorar, porque ele é Deus forte, Deus Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Olha quantas coisas boas, né, meus irmãos? Amém. Então vamos então às 7 razões por que devemos então comemorar para esse nascimento. Primeira razão, meus irmãos, porque Jesus é o caminho e a vida. Vamos começar aqui com João 14, versículo 6. Amém? Primeira razão, porque devemos comemorar o Natal, já que ele nasceu. Amém? Porque devemos comemorar, pastor, o nascimento de Jesus.
Alguém pode dizer assim, não deveríamos comemorar nascimento. Precisamos, a gente comemora. Nós comemoramos nosso nascimento. Quando você faz aniversário, você não está comemorando o quê? O dia que você nasceu. Se nós comemoramos o nosso nascimento, por que a gente vai comemorar o nascimento de quem? Do Senhor. E algumas razões, vamos começar aqui com João 14, versículo 6. Jesus disse assim, eu sou o que, irmãos? Como é que ele diz? Eu sou o caminho e a vida. Diga graças a Deus, né, irmãos? Amém? Complementa aí, mano. Deixa eu ver como é que tá o próximo aí, Ninguém vem ao Pai, senão por quem? Senão por mim. Então, a primeira razão porque devemos comemorar o nascimento do Senhor Jesus é porque Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Quem lhe ofereceu outro caminho é caminho de engano. É ou não é verdade? É verdade, irmãos? É o caminho do engano. Quantos de nós já vivemos enganados em outros caminhos? Não é verdade? Já andamos ou não andamos em outros caminhos, achando que aquilo ali era bom? Então, meus irmãos, devemos comemorar o Natal entendendo que Jesus é o único caminho. Essa é a maneira certa de comemorar o Natal. Jesus é o único caminho. Aí o mundo oferece outras coisas. Papai não é isso, aquilo, outro. Não, isso aí amém, meus irmãos, isso aí é invenção. Amém? Porque o único caminho é quem? É Jesus. Ele é o único caminho. Então devemos comemorar o Natal com esse entendimento. Eu até anotei aqui, celebramos o Natal porque Jesus nasceu para nos dar direção e vida eterna. Em um mundo perdido, ele é o único caminho seguro que conduz ao Pai. Você quer salvação? Você quer entender o porquê de comemorar o Natal? É isso. Jesus é o único caminho que conduz à salvação. Qualquer outro caminho é perdição. Não, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus é o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele. Ele não diz, eu sou o caminho, mas também tem mais uns 2 ou 3 aí. Não, ele não diz isso, eu sou o caminho. Amém, meus irmãos? Outros caminhos vai levar a lugares de fé diferente, que não é salvar, que não é salvação. Amém? Segunda razão porque devemos comemorar sim o Natal. Amém? João 8, 32. Vamos lá, Evangelho de João 8, 32. Segunda razão. Amém? Eu gosto de dizer que eu passo, mas até fazer sempre um culto, tá, gente? Principalmente no dia. Se cair na sexta, cair no sábado, cair no domingo, a gente vai fazer. Amém? Sempre faz um culto especial ali, para a gente celebrar mesmo, amém? Focado só no Natal. Amém, meus irmãos? A gente ficamos na última igreja 6 anos, e a gente fez os 6 anos lá, focado sempre num dia ali, no dia que caiu mesmo, para comemorar, focado mesmo no Natal, para a gente lembrar a razão. A gente não pode esquecer disso, porque o mundo está tirando o foco das pessoas, né? Tudo tem acontecido para tirar o foco das pessoas do que realmente devemos comemorar. Um acha que comemorar o Natal é encher a cara de cachaça, outro acha que é comer demais, outro acha que é o quê? É passear, viajar. Quando a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que o certo é comemorar o Natal, é entender, primeiro, que Jesus é o caminho. E segundo, João 8,32, por que devemos comemorar o Natal? Vamos lá, versículo 32, ele diz o quê? E conhecereis o quê, irmãos? E a verdade. Então, quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade, o resto é o quê? O resto é mentira, pessoal. Acabou. Amém? Ele diz, eu sou a verdade. E se você conhecer a verdade, então a verdade vai libertar. Então eu notei aqui, a segunda razão, porque Jesus é a verdade e a verdade absoluta. Amém? Não tem outra verdade não, irmãos. Se Jesus é a verdade, o resto é tudo mentira, pessoal. Então, foque em Jesus. Eu estava falando isso ontem, quarta-feira. Foca no seu Jesus agora, amanhã e sempre. Foca nele. Se você focar nele, meu irmão, sua vida, vai ser nota 10. Diga amém, irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? E então, vamos ter mais aqui, O nascimento de Jesus trouxe a verdade que liberta o homem do pecado, da mentira, da escravidão espiritual. O Natal anuncia essa verdade viva. Diga graças a Deus. É isso que o Natal, irmão, representa. Se a gente só comemorar dessa maneira, irmão, a gente não vai desagradar a Deus. Eu já vi crente falar assim, não, isso aí é uma data pagã. Não, é uma data pagã para quem comemora da maneira errada. É uma data ruim para quem comemora da maneira errada. Focado na ganância, focado no presente, focado no quê? No Papai Noel, focado em quê? Não, aí está focando no lugar errado. Mas se focar no seu Jesus, é uma data linda, maravilhosa, que é boa para pregar o Evangelho do Senhor. Diga amém, meus irmãos. Amém? É uma boa oportunidade para pregar, irmão, o nascimento de Jesus. Então, esse ponto aqui eu coloquei aqui, o Natal anuncia
essa verdade viva. Porque Jesus disse: eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Terceira razão, voltando para João 14:6. Vamos voltar para João 14:6. Volta lá, amém? Na segunda parte do versículo, nós vamos focar aqui, ó. A gente leu, né? No versículo 6, voltando a João 14, versículo 6, diz Jesus: sou o caminho, a verdade. Então aqui já foi a primeira razão, né? Aí vem a terceira, vamos lá. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a terceira razão porque devemos comemorar o Natal, sim, meus irmãos, porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém? Respeitamos muito, amém, meus irmãos? A Maria foi uma grande serva de Deus, amém? Mas ninguém é salvo por ela, e ninguém vai ao Pai por ela, não. Só chega ao Pai se for por Jesus. Só chega no Pai, meus irmãos, pelo Filho. E foi ele mesmo que ensinou isso aqui, ó. Amém? Vamos ler de novo essa segunda parte do versículo, ó. Ninguém vem a quem? Ao Pai, senão por quem, irmãos? Senão por mim. Diga graças a Deus. Eu anotei aqui, ó. Não existe atalhos espirituais. O Natal nos lembra que Deus abriu um único acesso ao céu. Olha que bacana isso aí. O Natal nos mostra que Deus abriu um único acesso. Só tem um único acesso a Deus. Todos nós não tínhamos acesso mais nenhum a Deus, por causa do pecado de Adão, todo mundo se desviou. Alguém fala assim: ah, passou tudo por culpa de Adão e Eva, né? Não, tudo por culpa nossa, porque Adão e Eva pecou e nós também. Mas Jesus trouxe a redenção. Diga amém, meus irmãos. Amém, igreja? Então estava todos nós separados. Mas Jesus veio, nasceu, como Isaías disse, o menino nos nasceu, veio de forma de homem, primeiro menino, direitinho, irmão. Ele seguiu todo o processo de nascimento humano. Ele que era Deus, fez todo o processo do nascimento humano para nos salvar, amém? Então hoje, irmão, lembre disso, Natal é lembrar que não existe atalhos espirituais. O Natal nos lembra que Deus abriu um único acesso ao céu, e esse acesso é Jesus Cristo. Diga graças a Deus, irmão. Amém, meus irmãos? É um único acesso. Se alguém quiser te levar a outro acesso, a outro caminho, não acredite. É mentira, é engano. Amém, meus irmãos? Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Agora vamos à quarta razão porque devemos comemorar o Natal. Vamos lá? Não se perca, irmão. Agora é a quarta, tá? Já foi 3. Ainda em João, só que no capítulo 10, versículo 9, olha o que a Bíblia nos ensina. Amém? Mais uma razão porque devemos comemorar, né, o Natal. Amém? Da maneira certa. Se tem a maneira certa, porque tem a maneira errada, né, pessoal? Repito, se tem a maneira certa, tem a maneira errada, né? A gente está aqui comemorando da maneira certa, amém? Uma pessoa que chega no Natal, não faz uma oração, não lê uma Bíblia, não busca a presença de Deus, amém, irmão? Tem a oportunidade de poder vir à igreja. Claro, tem uma coisa que aconteceu, estava viajando, tudo bem, amém, irmãos? Mas tem a oportunidade de poder vir buscar a Deus, não busca, então não está comemorando da maneira certa, pessoal. E é uma data que todo cristão deve comemorar, mas comemorando da maneira certa, porque se tem a certa, tem a maneira errada. A gente quer fazer da maneira certa, que agrade a Deus, não é isso, irmãos? Indo para João 10, versículo 9, o que é que o Evangelho de João diz aqui? Versículo 9, Jesus disse: eu sou o que, irmãos? A porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Salvar-se-á, entrará, sairá e achará o que, irmãos? Achará pastagem. Amém, meus irmãos? Então, se você quer mais uma razão para entender por que deve comemorar o Natal, porque Jesus é a porta. Ele é a porta da salvação. Diga amém, meus irmãos? Ele é a porta que pode nos salvar, pode salvar a mim, pode salvar você, sua família, sua casa. Ele é a porta, amém, meus irmãos? Eu notei mais aqui, ó, porque Jesus é a porta, só não. Ele é a única porta. Amém? As outras portas, pode observar as outras portas como é que é. É portas largas. Não, o que importa é a intenção do coração, o que você quiser fazer, Deus aprova, Deus entende seu jeito. Não, Jesus é a porta, irmão, mas ele também é uma porta, a Bíblia diz que ele é a porta estreita. Porque ele é a única porta. E a porta que ele é uma porta estreita. Não, é uma porta que tem regras,
É uma porta que requer obediência. É uma porta que requer santidade. Não adianta querer servir a Deus do seu jeito, não. É do jeito que está ensinado na palavra dele, do jeito do ensinamento de Jesus. O jeito que ele ensinou, ali está o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, e agora ele está dizendo, eu sou a porta. Tem que entrar. E para entrar nessa porta, você não vai conseguir entrar por essa porta se você não se adequar à palavra. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a mim, não. Amém? Eu não quero vir à igreja. Então você não está se adequando à palavra. Ele mandou a gente congregar. Ele mandou, se não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele mandou se reunir, congregar e orar a Deus, buscar a Ele. Diga amém, irmãos. Os Atos dos Apóstolos mostram isso. A primeira igreja se reunia, buscavam a Deus no templo. E a igreja, o próprio Jesus ia ao templo. Mas o povo de hoje quer ficar o quê? Não, sem igreja. Quer ser o crente desigrejado. A moda agora é o seu desigrejado. Não vá por esse caminho. Você está saindo da palavra. Amém? A palavra de manda de congregar, buscar o Senhor sempre. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Se reunir, buscar a Deus. Então, ou eu me adequo à palavra de Deus, ou eu não vou entrar por essa porta. Eu vou estar entrando por outra porta. Que vão mostrar para você outra porta, dizendo que você vai ser salvo do mesmo jeito. Olha, essa outra porta aqui também é boa. Aqui tu pode beber, aqui tu pode fumar, aqui tu pode encher a cara, aqui tu pode fazer o que tu quiser e ainda vai ser salvo. Meu irmão, vai para o céu. Ainda vai para o céu também. Eles vão dizer. Mas vou dizer para você. Vai para o céu da boca do tubarão. Amém, irmãos? Não vai ser salvo coisa nenhuma, não. Tem que se adequar à palavra. Minha vida tem que ser... mas porque minha vontade... Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Amém? Então nós devemos comemorar o Natal da maneira certa. E a maneira certa é entendendo quem é a porta que salva. Quem é? Se você comemorar assim, você está comemorando da maneira certa. Eu estou comemorando porque eu entendo que Jesus é a porta que salva. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Eu não tenho mais aqui, ó. O Natal celebra a porta da graça aberta. Diga amém, irmãos. Amém? Glória a Deus, igreja. Quem crê nisso, diga eu. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, o Natal significa que a porta da graça está aberta, porque Jesus nasceu. Diga amém, meus irmãos. Eu não tenho mais, ó. Fora de Jesus não há salvação, mas em Cristo há perdão, restauração e vida eterna. Então não importa o que você fez de errado até hoje, se hoje você se arrepende, se você pede perdão, Jesus, na porta que ele tem tudo isso, ele tem perdão, ele tem restauração, amém, meus irmãos? Então você pode ter errado o ano todo, pastor, eu errei tanto esse ano, fiz tanta coisa, mas se arrependa hoje. Entra por essa porta, se arrependa, peça perdão e seja salvo em nome de Jesus, amém? Que dá razão porque devemos comemorar o Natal. João 3,16. Vamos lá? João 3,16. Vamos ficar aqui um pouquinho no Evangelho, né? É bom que é pertinho, já está em João, já está tranquilo, já está nos livros que nós estamos lendo hoje, né? Vamos sair daqui a pouco um pouquinho, mas o foco mais foi o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele apresenta muito bem Jesus, amém? De quem realmente ele é, quem é a sua missão, quem é o seu propósito. O Evangelho de João é o mais completo em ensinar quem realmente Jesus representa, quem realmente ele é. Amém? É a porta, é o caminho, né? Tudo isso é muito bem apresentado no Evangelho de João, tá, pessoal? Amém? E no capítulo 3, versículo de número 16, temos aqui a quinta razão porque devemos comemorar o Natal. Amém, irmão? Quinta razão. Porque Deus amou o que, irmãos? O mundo, as pessoas, né? Todos nós. De tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que crescem no Filho dele. Amém? Então, meus irmãos, olha que bonito, que dá razão, porque sem o nascimento de Jesus, o plano de redenção não aconteceria. Você sabe como estava totalmente perdido? Estava todo mundo condenado ao inferno. Estava todo mundo, ninguém, irmão, não tinha chance nenhuma mais não. Antes de Jesus, meus irmãos, era todo mundo se perdendo, todo mundo perdido. Tanto que a Bíblia fala que o Senhor pregou aos espíritos em prisões. Sabe quando Jesus ele morre, ele vai ao inferno tomar a chave da vida? Ele pregou aos espíritos em prisões. Que teve gente que não teve a oportunidade, ele pregou. É um mistério da palavra que tem que ser mais estudado? Sim. A mesma vez a Bíblia fala que ele pregou aos espíritos em prisões. Porque muita gente há muitas almas condenadas, perdidas, porque não tiveram a oportunidade.
Amém, meus irmãos? Mas Jesus veio, deu a vida por nós, e agora Ele está nos dando a oportunidade de redenção, de salvação. Então devemos comemorar o Natal, porque o Natal significa que Jesus nasceu, e o nascimento dele nos trouxe a oportunidade de redenção. Quem está entendendo, meus irmãos, até aqui? Amém, meus irmãos? O nascimento de Jesus começou ali, a porta da oportunidade de a gente ser remido e salvo. Ali começou o plano. Foi no nascimento que começou o plano do Senhor de nos salvar, de salvar a humanidade. Foi no nascimento de Jesus que nos deu a oportunidade. Olha que bacana isso, né, irmão? Mas começou pelo nascimento. Então, por isso devemos comemorar, porque se não tivesse Jesus nascido, como é que teria o plano de salvação? Como é que Deus, que nos amou tanto, iria nos salvar? Amém, irmãos? Porque assim, se por um homem entrou um pecado, por um homem traria a salvação. Amém? Por isso que ele não podia só descer do céu e aparecer aqui. Não. Quem prega isso está mentindo. Jesus nasceu realmente de Maria, direitinho, pegou todo o processo, irmão. Ele seguiu todo o processo. Amém? Humano. Amém? Passou fome aqui, sentiu dor aqui, enfermou. Amém, irmãos? Com a gente de vez em quando fica enfermo, né? Pois é, ele enfermou também. Então, tudo que a gente passou, ele passou também. Para poder, meus irmãos, ele vencer o pecado e ser o perfeito sacrifício. Porque ninguém foi perfeito. Abraão não foi perfeito, Davi não foi perfeito, Moisés não foi perfeito. Pega a história de todos os homens de Deus da Bíblia e mulheres de Deus da Bíblia. Ninguém foi perfeito, irmãos. Então ninguém podia dar a vida por nós. Para Davi tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha. Se você estudar os ritos do Antigo Testamento, você vai ver que eram animais sacrificados para perdão de pecados. Sacrificava-se um animal. E o sangue derramado representava o sangue de Jesus, que um dia daria a vida por nós. Mas todos os animais eram imperfeitos, todos serem imperfeitos por causa do pecado. Amém? Mas um sem pecado, esse sim, pode nos trazer salvação. E esse um foi Jesus, e o plano de redenção começou no seu nascimento. Então devemos comemorar o Natal, não tem aqui, ó, porque seu nascimento de Jesus, o plano de redenção da humanidade não aconteceria. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus, começou com o nascimento e se concluiu com a cruz. Aí eu notei mais aqui, ó, a cruz só foi possível porque houve uma manjedoura. Amém, meus irmãos? Lembra muito da cruz, de fato, a cruz é o ponto ápice, é o ponto maior, diga amém. A entrega, ali é a entrega maior, né, irmão? Porque ele podia desistir, né? Mesmo que ele nasceu, mas ele podia desistir. Lembra que teve um momento que Deus mostrou para ele tudo que ele ia passar, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este caso, mas se não for possível que seja feita a tua vontade. Não tinha como não, mas ele pôde escolher. Jesus poderia decidir não ir para a cruz. Então a cruz foi o ponto principal, o ápice, né, do plano de Deus, que Jesus poderia se recusar, né? Porque morrer como Jesus morreu, se sacrificar como ele se sacrificou, meus irmãos, não é algo simples, irmãos. Amém? Porque você morrer sendo condenado porque fez algo errado, tudo bem, você fez algo errado. Lembra do ladrão na cruz? Dois que estavam lá, um ao lado do outro. Um falou assim: rapaz, nós estamos aqui porque fizemos coisa errada. Agora ele não, ele é um santo do Senhor, ele não fez nada de errado. Que você ser condenado porque fez coisa errada é uma coisa, mas você sem ter feito nada e aceitar passar todo aquele processo doloroso de sacrifício, amém, meus irmãos? Isso aí foi o caminho, meus irmãos, para nos salvar, amém? Então a cruz só foi possível porque houve uma manjedoura. O Natal marca o início do plano perfeito de Deus para salvar a humanidade, amém, meus irmãos? Essa foi a quinta razão. Agora, vindo para a sexta razão, amém, meus irmãos, essa aqui nós temos várias razões dentro de uma só, tá? A sexta razão são várias razões dentro de uma só, amém? Vamos lá? Aí você anota, aí senão vai se perder agora, tá, pessoal? Pega a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo de número 8 ao 14. Vou fazer uma breve leitura, amém? Que é a sexta razão porque devemos comemorar, sim, o Natal. Estamos comemorando esse ano, que vem, meus irmãos, 26, que a gente possa estarmos aqui de novo comemorando. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus, amém? E assim seja cada ano. Jesus, eu olho, quanto tiver aqui, Jesus, eu quero comemorar o teu nascimento, bem como a tua entrega da cruz,
né? Aí vai comemorar também lá para março, abril, não sei como é que vai ser a Páscoa esse ano, qual vai ser a data. Amém? Mas comemora também a cruz também, né? A entrega na morte de Jesus, porque a morte também foi a conclusão, né? Do que Deus planejou com o seu nascimento, né? A morte foi a conclusão e ali depois a ressurreição. Amém? Mas hoje o foco é o nascimento. Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 em diante, a Bíblia diz assim, vou fazer uma breve leitura e depois trago a sexta razão, né? Com várias razões dentro de uma só, para a gente poder resumir. Capítulo 2, versículo 8 diz, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu quem? Hoje o Salvador, que é Cristo, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado aonde, irmãos? Numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus aonde? Nas alturas, paz na terra, boa vontade para com quem, irmãos? Para com os homens. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ler o 15. E aconteceu o quê? Ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram aos pastores aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Então eles foram comemorar. Diga amém, meus irmãos. Os pastores foram o quê? Comemorar. Os anjos já vieram dar a notícia, já comemorando, louvando, glorificando. Os anjos também estavam louvando. Versículo 16: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam de que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a quem, irmãos? A Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido o que, irmãos? Dito. Eles confirmaram, a meus pastores do campo confirmaram, realmente é isso mesmo. Aqui, meus irmãos, eu resumi, colocando aqui algumas questões, alguns pontos, destacando alguns pontos. Os anjos, então, celebraram com louvor. Diga amém. Amém, irmãos? Então os anjos celebrou o Natal, o nascimento. Amém? Os pastores foram adorá-lo. Diga amém, irmãos? Então eles foram comemorar com adoração. Foram comemorar. Amém, meus irmãos? O que mais? Olha lá. As estrelas anunciou o nascimento. Então os astros dos céus. Amém, meus irmãos? Anunciou o nascimento aos reis magos, que também foram comemorar. Diga amém, meus irmãos? Aqui, os reis magos vieram de longe, para honrá-lo. Diga amém, meus irmãos? Então não importa a distância, venha sempre que você puder. Tem uma festa de Natal assim como essa, uma celebração como essa, vá, venha adorar, venha buscar a Deus, venha cultuar. Amém, meus irmãos? Cara, não só hoje, sempre, porque Jesus tem que nascer sempre, que está sempre nascendo em nossos corações. Diga amém, irmãos? Mas os reis magos vieram de longe adorá-lo. Ou seja, se o céu comemorou, nós também devemos, o que, irmãos? Comemorar. Em outras passagens, fala que os anjos comemoraram, os céus comemoraram. Irmão, houve uma alegria de Deus no nascimento do Senhor, amém, meus irmãos, do Senhor Jesus no nosso mundo. Diga amém, irmão? Então só isso aqui já mostra, irmão, se os anjos comemorou, os pastores comemoraram, Maria comemorou, José comemorou o nascimento de Jesus, né? Eles eram os pais, né? Então tinha que comemorar mesmo, mas vamos lá, amém? Os anjos comemoraram, os magos comemoraram, né, meus irmãos? O que mais? Os pastores, estrelas, os astros do céu comemorou. Ou seja, irmão, por que nós não devemos comemorar? Diga graças a Deus, todos nós devemos comemorar. Amém, meus irmãos? Bom, sétima razão porque devemos comemorar sim o Natal, tá, meus irmãos? Sétima razão, e a sétima razão é a mais importante, a parte mais importante do que celebrar o Natal é receber Jesus. A maneira certa de comemorar o Natal é receber Jesus. Você já recebeu Jesus? É se perguntar. E você que já recebeu Jesus, você está firme com Jesus? Amém? Porque a maneira certa de comemorar o Natal é se perguntando: eu já recebi Jesus? E você já recebeu? Ah, pastor, já recebi, já aceitei Jesus como meu Salvador.
E você que já aceitou, você está firme com Jesus, está firme na palavra, está firme no Evangelho? Porque Jesus pode ter nascido um dia no seu coração e talvez ter saído do seu coração. Saiu, porque Jesus tem que nascer e ficar. Amém, meus irmãos? Ele tem que nascer em você e ficar no seu coração. Então a maneira certa de comemorar o Natal é perguntando-se: eu já aceitei Jesus? Ele está no meu coração? Eu estou agradando a Ele? Como é que foi esse ano aqui? Na sua vida, a sua caminhada com Deus? Quanto tempo você dedicou a Ele esse ano? Hoje é 25, né? Então há poucos dias de acabar o ano. Quanto que você dedicou a Jesus esse ano? Quando você se aplicou em oração, em leitura da palavra? Porque Jesus falou assim: se quiseres conhecer de mim, você vai ter que conhecer as Escrituras. Quando você leu a Bíblia esse ano? Você conseguiu ler pelo menos uns 3 livros todos, 5, 6? Conseguiu terminar a Bíblia toda de ler? Ou pastor, não consegui não. Então tem que fazer isso a próxima ano agora. Porque a questão não é nascer, não é comemorar hoje. É justo nascer hoje dentro de você. É nascer hoje e permanecer. Quanto Jesus está dentro de você hoje? Quanto você está focado em Jesus agora na sua vida? Porque você acaba aqui, depois você volta para a sua vida normal, foca só nos seus afazeres, foca só nos seus projetos e esquecer de Deus, o que adianta? E Deus não é contra projeto. Aliás, Ele quer te ajudar nos seus projetos. Ele quer me ajudar, Ele quer ajudar você, Ele quer ajudar você a realizar sonhos, diga amém. Mas que você não esqueça dele. Diga amém, irmão. Glória a Deus, porque Ele quer nos ajudar. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, Ele diz que Ele nos ajuda, Ele nos assiste. Amém, meus irmãos? Então, a questão mais importante tem que se perguntar, ao celebrar o Natal, você tem que se perguntar isso aqui: Natal é receber Jesus. Então, você recebeu Jesus já? Já aceitou Jesus? Pastor, o que eu faço para aceitar Jesus? Romanos 10, 9. Vamos terminar aqui. Romanos 10, 9. Aqui nós terminamos. Como é que eu faço para aceitar Jesus hoje? Para Jesus nascer na minha vida, no meu coração hoje. Amém, irmãos? Hoje Jesus quer nascer na manjedoura do seu coração. Diga amém. Aí você lembra logo da manjedoura, né? Que Jesus nasceu e tudo mais. Mas Ele quer nascer na manjedoura do seu coração. E aí, como é que está o seu coração? Está pronto para receber Ele? O que eu tenho que fazer, pastor? Romanos 10, 9. O apóstolo Paulo ensinou assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Serás salvo. Então, para ser salvo, tem que abrir a boca e confessar. Tem que aceitar Jesus mesmo. Tem que falar: eu aceito Jesus no meu coração. Eu confesso que a partir de hoje eu vou seguir a tua palavra, eu vou obedecer o teu evangelho, os teus ensinamentos. Ou do contrário, se você não fizer a confissão, ou se você ainda não fez a confissão, meus irmãos, você não terá salvo ainda. Amém? Aqui Deus está te dando hoje, Deus está nos dando a oportunidade. Amém? A oportunidade. Amanhã, ninguém sabe. O amanhã pertence a Deus, ninguém sabe amanhã. A gente não sabe o que vai ser. Mas o mais importante se eu aceitar Jesus hoje, eu sou salvo hoje. Jesus nasce na minha vida hoje e eu sou salvo. O plano de Deus se completa quando você aceita Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz o que, irmãos? Confissão para a salvação. Tem que confessar, senão não tem salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será o que, irmãos? Não será confundido. Então aceita Jesus hoje e seja salvo. Aceita Jesus hoje e comemora o Natal da maneira certa. Qual a maneira certa? Recebendo Jesus. Receber Jesus é aceitar isso aqui, ó, a palavra. Quem aceita Jesus diz: não aceito nem Bíblia, eu não aceito esse negócio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você não aceitou Jesus. Porque João abriu dizendo: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. Entenda, quem é Jesus? Quando alguém lhe pergunta assim: quem é Jesus? A palavra que liberta, a palavra da verdade, a palavra bíblica, é o evangelho dele. Ele é a palavra. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, você está aceitando Jesus. Ah, pastor, tem algumas coisas aqui que eu não aceito não. Então você não está aceitando o evangelho, você ainda não aceitou Jesus ainda. Quem aceita Jesus, aceita o que a Bíblia ensina e diz. Amém? Siga a palavra e você vai estar seguindo Jesus.
Amém, meus irmãos? Quem entendeu até aqui, meus irmãos? Então agora é a hora de você falar com Deus. É aí você está dizer para Ele, amém? Agora é você e Deus. Esquece o amigo, esquece o vizinho, esquece o parente que está do seu lado, né? Em nome de Jesus, o irmão que está ao seu lado. Esquece agora. Foca em Jesus, amém? Aceita a Cristo, que a sua oportunidade Ele está te dando agora. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração a Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora, pessoal. Isso, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. E agora é a hora de você refletir. Esse último ano, você se dedicou mais a Deus ou menos? Pare para pensar agora, feche os seus olhos. Mesmo você que diz, pastor, já entreguei minha vida para Jesus, glória a Deus. Amém, né? Mesmo assim, mas a pergunta que fica é, em nome do Senhor Jesus, esse ano, você se dedicou a Deus? Você se dedicou mais a Deus ou menos? Você se dedicou mais a Ele ou pouco? Mais ou menos? Ô pastor, me dediquei menos. Então é que esse ânimo vai chegando daqui a pouco, né? Alguns dias, que você possa se dedicar mais, que nós possamos dedicar mais. Mas o mais importante, e esse ano, você recebeu Jesus? E se recebeu, permaneceu com Ele? Oh, Deus está chamando você hoje para uma decisão. Deus está te chamando para uma decisão. Você pode hoje aceitar a Cristo ou continuar como está. Jesus te trouxe aqui para essa decisão, meu irmão. Diga para Ele, Jesus, eu te aceito. Oh, se você quer ser salvo, ore comigo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Salvador, que Tu és a porta da salvação, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que por nenhum outro a salvação. Diga, eu reconheço, Jesus, que o Senhor ressuscitou dos mortos para nos salvar. Aleluia. Diga, eu aceito, Deus, Teu sacrifício na cruz por mim. Diga isso para Ele agora. Isso, vai confessando, vai declarando. Oh, meu irmão, seja salvo agora. Jesus te salva, Ele é salvação, Ele é vida eterna. Seja salvo agora, igreja. Jesus está salvando vidas aqui nesse dia. Ele está salvando gente aqui que estava afastado, está voltando. Você que estava afastado, diga, eu volto a partir de hoje. A partir de agora eu volto ao caminho do Senhor. Eu tomo essa decisão. Aleluias, aleluias. Isso, vai se entregando a Ele, vai se entregando mesmo a Deus. Isso, em nome de Jesus. E diga, Pai, me perdoa pela demora, eu demorei, mas estou aqui, eu estou me entregando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Isso, levante sua mão direita e diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego meu coração, eu te entrego minha alma. Pode entregar tudo a Ele, irmão. Oh, essa é a oportunidade que Ele está nos dando. Glória a Deus. Isso, pode levantar a tua mão direita e dizer, Pai, eu te recebo em minha vida, eu te recebo em meu coração agora. A partir de hoje eu vou viver para Jesus. Aleluia. Diga, a partir de hoje eu vou viver a palavra, eu vou viver o Evangelho, eu vou fazer a tua vontade. Aleluia, aleluia. Isso aí, você está sendo salvo aí. Isso, em nome de Jesus, você está sendo salvo agora. É o Salvador, Ele está te salvando. Oh, isso, convide Ele para entrar no seu coração. Aleluia, pode convidar. Você já aceitou, agora é deixar Ele entrar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Isso, diga, entra, Jesus, agora. Faz esse milagre, Deus. Faz esse milagre na minha vida, meu Pai. Aleluia, aleluia. Pode entregar a tua vida para Ele, pode entregar o teu coração a Ele. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, está acontecendo aqui o verdadeiro milagre, igreja, é a salvação do Senhor na tua vida. Aleluia, glórias e glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai entregando tua vida para Ele.
Aleluia, aleluia.